Um feliz e muito abençoado sábado a todos vocês nesta manhã. Louvado seja Deus pela presença de cada um de vocês na manhã desse lindo sábado. As visitas são muito bem-vindas entre nós. Há um grupo especial de australianos do Avondale College que se encontra entre nós. Eu não sei onde eles se encontram. Podem ficar em pé, por favor. Avondale College, could you stand up, please? Thank you. Grupo, you are very welcome to our church. God bless you. São alunos do Avondale College que estão de passagem. Quantos aqui estão visitando a nossa igreja pela primeira vez? Levantem a sua mão, deixa eu ver. Sejam bem-vindos. Algumas visitas, são todos bem-vindos à casa de Deus. Essa é a sua casa, é a casa do nosso Deus, e Deus nos convida a estarmos presentes com Ele na manhã deste sábado. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, e vamos abrir a palavra de Deus para estudá-la na manhã deste sábado, aonde nós estudaremos um tema intitulado Heróis da Fé. Hebreus capítulo 11, e com a palavra de Deus aberta, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Deus eterno, a Tua palavra está aberta nesse instante. Tu nos convidaste para estarmos em Tua casa na manhã deste sábado, e nós atendemos o Teu convite, ó Pai. Nós estamos aqui com o coração aberto para recebermos a revelação da Tua palavra. Fala ao nosso coração por meio do Teu divino Espírito. Comunica as verdades que Tu desejas que aprendamos. Mas para tanto, ó Pai, lava-nos com o sangue de Jesus Cristo. Purifica-nos de todo pecado e encha-nos com o Teu poder, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Há uma discussão quanto à autoria do livro de Hebreus, uma epístola escrita aos moradores da cidade de Jerusalém. O Espírito de profecia fala que Paulo escreveu essa epístola. No capítulo 11, nós encontramos o apóstolo Paulo tributando honra a inúmeros personagens que compuseram a história da palavra de Deus, a Bíblia. E Paulo chama esses personagens de heróis. Nós conhecemos esses personagens como heróis da fé. Pessoas que dedicaram a sua vida para a pregação da verdade em Cristo Jesus. Pessoas do Novo e do Antigo Testamento. Na verdade, Paulo usa a expressão pela fé 19 vezes nesse capítulo. E ele cita 16 personagens, 16 pessoas que compõem a galeria da fé nesse capítulo. Homens e mulheres que passaram por diversas experiências. E como vocês podem acompanhar, esses homens que passaram por essa experiência, aí estão, são os heróis. Esses homens
passaram por inúmeras experiências, foram provados. A palavra de Deus nos diz no versículo 36 e 37 do capítulo 11: passaram pela prova de escárnios, açoites, de algemas, prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Nesta manhã de sábado, eu queria convidar você para, junto comigo, voltarmos a nossa atenção, não para os personagens aqui descritos do capítulo 11, mas heróis de uma outra história, que a Bíblia não relata. É a história dos heróis da fé da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí está o primeiro herói da Igreja Adventista. Esse de fato foi o primeiro adventista que temos conhecimento. Ele aparece na galeria dos pioneiros como o primeiro personagem, porque de fato ele foi o mentor da Igreja Adventista. O seu nome? William Miller, que traduzindo para o português, Guilherme Miller. Ele nasceu em um lar batista. Ele era o irmão mais velho de uma família de 16 filhos. E ele tinha uma avidez pela leitura e pelo conhecimento. Ele lia todos os livros por onde ele passava. Se ele visitasse uma escola, uma biblioteca, ele lia os livros. Ele também foi uma pessoa que por um momento, a despeito de ter nascido em um lar batista, aonde o seu avô era pastor, ele abandonou as fileiras da fé, ele deixou para trás o cristianismo. E por um período de tempo, ele se tornou deísta. O deísmo era a religião dos revolucionários franceses, era a religião racionalista, e ele se tornou um desses. E nesse período ele foi capitão do exército, na segunda grande tentativa de independência dos Estados Unidos. E lá numa das guerras, em 3 dias, Miller viu o seu pai e a sua irmã perderem a vida nas trincheiras de batalha. E aquilo mexeu com a sua mente, com a sua cabeça. Aquilo transformou o seu pensamento e Miller nunca mais foi a mesma pessoa. Ele disse: eu preciso voltar para o cristianismo, voltar a ser um cristão. E um belo dia, todos nós conhecemos a história, alguém bateu a porta de sua casa para ler um sermão, e ele foi ler esse sermão na igreja do avô, e na metade do sermão, que versava sobre Isaías 53, ele caiu em si e começou a chorar incontrolavelmente, e ali, naquele púlpito, ele teve um reencontro com Jesus. E passados 2 anos, ele começou a estudar a Bíblia com o auxílio de uma concordância chamada Cruden. Bíblia e a concordância, sola Escritura, a Bíblia e a concordância. E ele começou a comparar as profecias proféticas do livro de Daniel e Apocalipse, as profecias sobretudo que tratavam da cronologia dos tempos, de Apocalipse 8, 12,
Daniel 8, 12, Daniel 2, Apocalipse 10, 12, 14. E ele tentou fazer uma cronologia comparada entre Daniel e Apocalipse. E um certo dia, ele estava ajoelhado nesse exato bosque, o bosque da sua própria casa. E ao estar ajoelhado, ele escutou uma voz vinda de Deus que dizia: vai e prega esta mensagem ao mundo, vai e prega esta mensagem, o mundo precisa ouvir esta mensagem. E ele então iniciou a sua pregação. Em 1831, ele começou a pregar esta mensagem. E de acordo com o relato histórico, cerca de 500 mil pessoas na América do Norte ouviram a pregação da volta de Jesus Cristo ao redor de 1844. Muitos discípulos de Miller ajudaram-no a pregar esta mensagem. Muitas pessoas contribuíram. E meus queridos amigos e irmãos em Cristo, ele iniciou a sua pregação em 1831. E ele pregou até o dia da sua morte, em 1849. Ele morreu aguardando a volta de Jesus, achando que Jesus ainda poderia voltar naquele ano de sua morte. Mas notem uma coisa: Miller foi o primeiro adventista, mas não do sétimo dia, porque Miller morreu sem guardar o dia do sábado. Mas pastor Estêncio, como ele aparece como pioneiro da igreja adventista do sétimo dia? E eu pergunto a vocês, quantas pessoas guardavam o sábado em 1844? Era uma pequena minoria. Ele nasceu num lar batista. Vocês vão ver a seguir os demais pioneiros. Mas Ellen White teve uma visão, e nesta visão Deus mostrou a ela de que hoje um anjo guarda a sua sepultura, aonde ele está sepultado, e de que quando Jesus voltar, ele vai estar no céu para receber das mãos do próprio Cristo a coroa da vida eterna. Amém? Esse foi Guilherme Miller, o primeiro adventista. O primeiro adventista. O segundo personagem que aparece na galeria dos pioneiros da igreja adventista é Joseph Bates. A sua família pertencia à igreja cristã, uma das igrejas daquela época. Ele era conhecido como Capitão Bates, e nós, como historiadores, costumamos dizer que ele fora o capitão de todos os líderes da igreja adventista do sétimo dia. Ele foi um dos grandes mentores e pioneiros da igreja adventista. Ele trabalhou como capitão de uma pequena embarcação, viajando por várias localidades da América do Sul, Central, América do Norte. O seu navio se chamava Pina, P-I-N-A, e ele era o capitão daquele navio. Ele era um homem fiel e íntegro, e ele dedicou todos os seus dons e talentos à organização e, sobretudo, à consolidação da igreja adventista do sétimo dia. A seguir, nós temos a figura daquele que talvez é o mais importante dos 12 pioneiros da igreja adventista. O seu nome, Tiago White. Ele nasceu em um lar de uma igreja chamada a Conexão Cristã. Pastor, que igreja era essa? Haviam várias igrejas naquela época. Essa era uma delas. E ele pertencia a essa igreja chamada Conexão Cristã, ele e a sua família. Ele era filho de uma família humilde, pobre.
A sua biblioteca era composta de uma Bíblia e uma pequena concordância toda rasgada. Somando os dois, 75 centavos era o valor da sua biblioteca. Mas esse homem foi usado por Deus para ser um dos mais importantes pioneiros da igreja adventista. Ele dedicou tudo o que ele possuía, e normalmente as suas ideias sempre estavam à frente das ideias de seus contemporâneos. Ele foi um dos mais importantes pioneiros na abertura dos segmentos da igreja adventista. Uma das mais importantes consecuções foi aquela dada por intermédio de sua esposa, Ellen G. White. Ellen White, em 1848, ela teve uma visão, e nesta visão, Deus revelou a ela que aquele pequeno grupo de adventistas sabatistas deveriam começar a publicar livros, publicar pequenas folhas que deveriam ser espalhadas pelo mundo e que deveriam circundar o mundo como fachos de luz. E ela apresentou esta visão ao seu marido, e o seu marido prontamente obedeceu, e o seu marido publicou as primeiras 1000 cópias daquela que ficou conhecido como a primeira revista da igreja adventista, intitulada The Present Truth, que depois veio a ser The Review and Herald, que hoje é a revista adventista. Assim começou a pregação através da obra de publicações, e ele foi várias vezes de sua cidade até Middletown para levar isto ao correio, e pela fé ele o fez, pela fé, tão somente pela fé ele o fez. E aquela obra começou a crescer e a se desenvolver, e a se espalhar por todo o mundo, e os frutos começaram a aparecer, e vidas começaram a se converter ao Evangelho da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E queridos, esse homem, ele deu a sua vida, ele é responsável pela abertura desses 4 segmentos na igreja. Primeiro, pela obra de publicações, e aí está uma foto do primeiro prédio da Review and Herald, da nossa editora, que foi aberta em 1866. Ao lado você encontra o prédio da primeira Associação Geral. Olhem bem para esta foto, como que a igreja começou, simples, humilde. Esse foi o primeiro prédio da Associação Geral, que foi organizada em 1863, e James White, Tiago White, foi escolhido para ser o primeiro presidente, mas ele declinou. Por que ele declinou? Porque sua esposa era profetisa, e ele não queria se tornar muito conhecido dentro da própria igreja, e ele então disse: não, eu não vou aceitar essa função, escolha um outro, porque a minha esposa já tem exercido grande influência sobre a igreja. Ele apresentou uma lição de humildade naquele momento da história do adventismo. Foi também responsável pela abertura do Western Sanatorium, o sanatório ocidental da igreja adventista, que foi fundado em 1866. E ele também foi responsável pela abertura do Battle Creek College, a primeira faculdade adventista, em 1875. Foi aberta com 200 alunos. Esse foi Tiago White. Mas, amigos em Cristo, Tiago White, ele tinha uma dupla característica no seu ministério. A primeira delas, ele era um exímio e dedicado obreiro, extrema dedicação e entrega ao ministério.
ele se entregou de corpo, alma e espírito. Mas a segunda característica, não menos importante do que a primeira, era de que ele ultrapassou os limites. Ele também era o que nós chamamos no inglês um workaholic, alguém que trabalha demais. Conta-se a história que ele trabalhava por 3 pessoas. E isso lhe custou a sua própria saúde. Esta foto, ele está com 51 anos de idade. E ele morreu com 60 anos de idade. E no dia da sua morte, a sua esposa, Ellen White, disse: se outros tivessem feito a obra que ele fez sozinho, ele não teria morrido tão cedo. Trabalhava por 3 pessoas. A seguir temos Ellen White, nascida num lar metodista. Nós falamos bastante dela no ano passado. Seus pais eram chapeleiros, melhor, o seu pai era chapeleiro, chamado Robert Harmon. Sua mãe, Elizabeth, era uma professora do ensino fundamental, antigamente dizíamos do ensino primário. E ela, aos 9 anos, como sabemos, teve um acidente que afetou a sua parte esquerda, a sua visão esquerda. Você pode observar que a parte esquerda do seu rosto é um pouco diferente da parte direita. Quando ela sofreu aquela pedrada, o seu pai estava viajando. Levou 2 semanas para ele chegar, e quando ele chegou em casa e olhou para o rosto, a face de sua filha, ele não a reconheceu. Ela estava em coma, ficou 2 semanas em coma. Todos achavam que ela iria morrer, e ela foi obrigada a sair da própria escola. Com 9 anos de idade, ela completou até a 3ª série do ensino formal, da educação formal. O resto da sua educação, ela passou em casa aprendendo com a sua mãe. Ela era incapaz de assegurar uma pena de caneta para escrever o seu próprio nome. Mas ela, na sua própria fragilidade, ela foi usada por Deus para poder ser um porta-voz de Deus. E aos 17 anos, ela recebeu esse chamado. E em dezembro de 1844, ela teve a sua primeira visão. A sua primeira visão ficou conhecida como sendo o quê? Quantos lembram? A porta estreita, ou o caminho estreito. Essa visão foi dada em 1844. E aí está a família de Ellen White. Ela teve 4 filhos, 2 faleceram e 2 sobreviveram. Moraram muitos anos nesta casa. Eu poderia contar várias histórias, mas o tempo está avançado, vamos ter que abandonar. Trabalhou durante 70 anos. Ela teve cerca de 2.000 visões e sonhos. Ela escreveu 25 milhões de palavras de manuscritos à mão. Ela escreveu 100.000 páginas, 25 milhões de palavras, 25 milhões de palavras, 100.000 manuscritos. Para vocês terem só uma ideia parca do que eu estou falando, a Bíblia inteira, os 2 testamentos, contém 744 a 748 mil palavras. Ela escreveu 25 milhões de palavras. Você poderia perguntar, mas pastor, por que o senhor está fazendo essa comparação? Ela muitas vezes disse que se a igreja de Deus tão somente lesse a palavra santa, escrita, a palavra sagrada de Deus, não haveria necessidade da revelação profética do espírito de profecia. Se tão somente nós nos debruçássemos em cima do livro sagrado. Mas Deus, em sua misericórdia, revelou um conteúdo adicional para a igreja remanescente, a fim de conduzi-la com segurança até os portais da Canaã celestial. Amém? Essa pode ser considerada, meus queridos, uma graça, um ato de graça
da parte de Deus para conosco. Quantas orientações, quantos conselhos, quantas advertências. Com que propósito, pastor? Com um único propósito: conduzir a igreja remanescente até alcançar os portais da Canaã celestial. Cada um de vocês, cada família, cada filho, cada jovem, cada adulto, cada idoso, a palavra revelada, a Bíblia e o Espírito de profecia são as duas ferramentas que Deus se vale para nos conduzir até a Canaã celestial. Infelizmente, muitos poucos cristãos têm dado valor aos conteúdos da revelação profética. E é chegado o tempo, amigos, de um revivamento e de uma reforma nesta igreja. E esta profetisa, mais do que qualquer outro autor, escreveu muitas e muitas páginas sobre o reavivamento e a reforma. E é chegado o momento de nós lermos o sentido, o significado dessas palavras para o tempo que vivemos, para o tempo presente. Esta é a verdade presente que nós deveríamos apresentar do púlpito, que deveríamos cantar em nossa casa, que deveríamos ajoelhados orar ao nosso Deus, pedindo uma verdadeira reforma e um verdadeiro reavivamento de primitiva piedade entre nós. Esta é a mensagem para o tempo presente, que todos nós como igreja deveríamos pregar, orar, cantar e testemunhar a todos aqueles que estão ao nosso redor. E esta mensagem está clara na palavra de Deus, a Bíblia, e nos escritos da revelação profética de Ellen White. O que mais chama atenção nos escritos da inspiração profética é que Jesus Cristo é de fato o centro da vida, da obra e do ministério de Ellen White. E ela disse isso escrevendo uma carta ao Dr. Kellogg em 1894, quando ela disse: você sabe que todo o meu tema, no púlpito ou em particular, pela voz ou escrita, é o quê? Vocês estão um pouco sonolentos. É o quê? É a vida de Cristo. É a vida de Cristo. Esse era o tema, o centro da vida e dos escritos de Ellen White: Jesus Cristo. Aí está, meus queridos, essa pequena foto que vocês estão vendo à direita acima é um manuscrito original do Grande Conflito. O livro mais traduzido de Ellen White é o livro Caminho a Cristo. Foi traduzido em mais de 160 línguas e dialetos. Mas esse livro é o livro Grande Conflito. Esse livro é o livro que mais tem mudado a vida e a história de pessoas que têm lido os escritos da profetisa Ellen White. E a Igreja Adventista preparou um material especial que já está sendo entregue à população brasileira. São 36 milhões de cópias desse livro, A Grande Esperança. Eu não sei como é que está isso aqui, pastor, como tem sido essa distribuição. Na nossa Associação Paulista Central, 400 mil cópias já foram distribuídas. O ano que vem essa igreja estará imbuída nesse projeto. Nós vamos distribuir esse livro intitulado A Grande Esperança. Esse é um projeto evangelístico da igreja para poder alcançar aqueles que ainda não conhecem a verdade em Cristo Jesus. E nós vamos sair para poder disseminar essas folhas para essas pessoas que ainda não conhecem a verdade. Ellen White, ela deixou muitas orientações, mas eu escolhi uma para deixar com vocês nesse sábado, só uma. E eu quero ler essa mensagem para vocês. Olhem bem o que ela disse. Os que têm grande luz,
Os que têm grande luz e nela não têm andado, terão trevas correspondentes à luz. Vamos ler todos juntos esse texto? Vamos ler? Leiamos. Os que luz e nela terão a luz que nos foi dada, amigos, foi nos dada para ser o quê? Compartilhada. Se nós não compartilharmos a luz que Deus nos deu, as luzes que Deus nos deu se transformarão em quê? Em trevas, em maldição para nós e a nossa própria salvação. Esse é o conselho da revelação profética, Testemunho para Ministros, página 163. Seguindo em frente, John Andrews, vocês viram a história aqui de manhã, esse foi um grande pilar da igreja adventista, o primeiro missionário oficial da igreja. Ele viajou para a Inglaterra, em Liverpool, e de lá viajou para a Suíça, e depois, na Suíça, ele se instalou em Basel, e ele se tornou um grande missionário na Europa, o primeiro missionário oficial a trabalhar na Europa, e ali ele começou a sua obra, e ali ele terminou a sua obra, e ali ele foi enterrado em Basel, Suíça. E ele foi o primeiro pastor da igreja adventista a pregar e a interpretar a segunda besta de Apocalipse 13 como sendo os Estados Unidos da América do Norte. Notem vocês isso. Foi o primeiro pastor a interpretar os Estados Unidos como sendo a segunda besta de Apocalipse capítulo 13. Irã Edson, esse grande personagem, nasceu num lar metodista, era fazendeiro, mãos calejadas, enrugadas pelo trabalho. Irã Edson, ele passou pelo grande desapontamento, mas a sua vida e a sua fé não vacilou. Ele permaneceu orando, ajoelhado com seus amigos que haviam passado pelo grande desapontamento. E queridos, agora eu quero deixar com vocês uma preciosa lição. Deus jamais desampara e jamais desamparará qualquer daqueles que permanecerem fiéis ao estudo de sua palavra. Deus jamais desamparará. E aqueles que permaneceram estudando a palavra de Deus, mesmo após o dia 22 de outubro, Deus não os desamparou. E vejam vocês que coisa maravilhosa, que coisa belíssima. No dia 23 de outubro, esse homem, eu quero fazer uma pergunta para vocês: que dia da semana era dia 23 de outubro? Quem sabe? Que dia da semana era dia 23 de outubro? Não. Dia 22 era o quê? Era uma terça-feira. Dia 23 de outubro era uma quarta-feira. Um dia depois do grande desapontamento, quando todos estavam decepcionados, arrasados, combalidos, Deus deu um insight, um vislumbre a esse homem chamado Irã Edson, a esse fazendeiro. Ele estava saindo de um celeiro de sua fazenda em direção a um milharal, e quando ele estava adentrando ao milharal, ele olhou para os céus e ele viu uma cena. Ele viu Jesus Cristo se levantando do lugar santo e caminhando em direção até o lugar santíssimo para dar início à renovação e à purificação do santuário celestial. E nós chamamos isso como o quê? O juízo o quê? Investigativo. Ele viu esta cena e ele se tornou um dos primeiros estudiosos da doutrina do santuário celestial. Esse foi Irã Edson. Aí está Uriah Smith. Quantas coisas poderíamos falar sobre Uriah Smith, pastor Ranieri, mas o senhor não deu tempo para o seu amigo hoje. Vamos respeitá-lo. Ele se uniu aos mileritas com 10 anos.
Aos 12 anos, a sua perna esquerda foi cortada na mesa da casa da sua mãe, com 12 anos de idade. A mãe perguntou: o que vocês vão fazer com ele? E o médico trazia uma serra na mão. E ela disse para eles: vocês vão serrar a perna? Sim, nós temos que serrar, senão ele vai morrer. Era um cancro imenso na perna dele, que ele pegou aos 4 anos de idade e nunca sarou. E a mãe disse para eles: o que vocês vão dar para ele como anestesia? E eles disseram: só há uma alternativa, nós temos que dar bebida alcoólica para ele. E ela disse: o meu filho nunca colocou uma gota de bebida alcoólica na sua boca e não vai ser hoje. Podem proceder, porque Deus vai cuidar dele. Cortaram um pedaço de cobertor, uma mordaça, e colocaram na boca dele. E ele mordeu aquela mordaça de cobertor com todas as suas forças, enquanto os médicos serravam a sua perna esquerda para poder fazer com que ele vivesse, libertando-o daquele cancro que ele possuía em sua perna esquerda. E entregaram aquela perna doente nas mãos da sua própria mãe. E disseram para ela: vá e enterre isso, porque hoje o seu filho foi salvo. Costuraram a perna dele. O que você poderia imaginar de um garoto de 12 anos de idade, 12 para 13 anos de idade, em 1844, passando por essa experiência? Um jovem perdido, não tem chance de vida, mas Deus não pensa assim. Deus usou esse rapaz, ele foi o mais versátil de todos os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O mais versátil. Eu coloquei aqui para vocês verem quais eram os seus talentos. Ele possuía várias habilidades. Ele foi editor, revisor, professor, compositor de hinos, administrador, teólogo, guarda-livros, e ele foi inventor. Ele inventou a primeira perna mecânica, que era feita de uma maneira, uma balsa melhor, bem fina, e ele colocou isso na sua perna. Tinha o movimento do joelho e o movimento do calcanhar, e todos que viam Guilherme Miller caminhando por Battle Creek jamais poderiam dizer que ele não possuía uma das suas pernas. E com isso ele ganhou muito recurso, muito dinheiro. E o que ele fazia com esse dinheiro? Investia para o crescimento da igreja, amigos. Ele trabalhou como 35 anos, editor da Review and Herald. Foi um grande homem, um grande personagem. Seguindo em frente, aí está Raquel Oakes. Essa mulher foi aquela que trouxe e ajudou a trazer a mensagem da compreensão do sábado para a Igreja Adventista. Ela pertencia à religião da Igreja Metodista a princípio. Ela era uma metodista, mas aos 17 anos, ela se converteu à Igreja Batista do Sétimo Dia. E depois, ela ouviu a mensagem dos Adventistas do Sétimo Dia, ou os Adventistas Sabatistas. E um dia ela ouviu uma pregação de Bates, que estava dizendo: nós descobrimos toda a verdade, nós achamos todas as verdades das Escrituras Sagradas. E ela então contestou Bates e disse: mas vocês não guardam o sábado? E Bates então lhe disse: mostre-me o sábado na Bíblia. E ela então abriu a Bíblia e mostrou o sábado nas Escrituras Sagradas para José Bates. E José Bates disse: é verdade, nós temos que guardar o dia do sábado. E José Bates se tornou o primeiro guardador do sábado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, antes mesmo de Ellen White e Tiago White. E assim entrou a mensagem do sábado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, por intermédio dessa jovem chamada
Raquel Preston. E aí está o local. E eu trouxe, amigos, para vocês aqui nesta manhã, uma caixa. Foi uma doação da Universidade de Santo Amaro, Dr. Milton Afonso, colecionador de várias peças importantes. Esta é conhecida como a primeira igreja adventista sabatista. E aqui está o piso desta igreja. Esse piso que está aqui é bem um nó do chão. Esse piso, ele reflete a história de 1842, 1843. Está aqui nesta mão. Está guardado como uma relíquia dentro do acervo do Centro-White. Esse piso é o piso desta igreja de 1843, 1844. Queridos, assim começou essa história. Seguindo em frente, e John Byton, o primeiro presidente da Associação Geral, vejam esse homem que assumiu o lugar de que Tiago White havia declinado, ele se tornou o primeiro presidente. E a sua filha, a primeira professora de uma escola família em 1853. John Byton nasceu num lar metodista. Notem vocês, a maioria dos primeiros adventistas eram todos o quê? Metodistas. Isso é uma coisa interessante. Goodlew Harper Bell, que tal a barba dele? Primeiro professor da igreja adventista, fundador da primeira escola oficial da igreja adventista. Isso aconteceu em 1872 e depois ele se tornou o primeiro diretor do Battle Creek College, da faculdade adventista, em 1875. Ele foi para os educadores aqui que estão presentes. Ele foi, professor Adolfo, o primeiro indivíduo a escrever livros didáticos. Ele compôs uma série de 6 livros didáticos já em sua época. A seguir, John Norton Loughborough, o primeiro historiador. Ele relatou toda a história da igreja adventista e ele escreveu um livro chamado O Surgimento e o Progresso da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E esse homem tem um detalhe na vida dele. Ele viu Ellen White presencialmente 55 vezes em visão. Ele viu Ellen White em visão 55 vezes, com os seus próprios olhos. Ele relatou todos os detalhes que aconteciam durante o processo de suas visões. John Loughborough. Próximo personagem e último personagem, pastor. Stephen Haskell. Esse foi um grande administrador e ele também viajou por todas essas áreas da geografia mundial, Europa, África, Índia, China, Japão e Austrália. Ele realizou o primeiro batismo na China e o primeiro batismo no Japão. Que coisa fantástica! Isso foi conhecido só há pouco tempo, quando foi buscado na sua agenda. Aí está a história de Stephen Haskell. Queridos, os 12 pioneiros. Esses foram os 12 grandes heróis. Heróis que começaram o seu caminho e concluíram a sua missão. Mas eu quero agora encerrar mostrando a vocês um pioneiro que começou sua caminhada junto com esses. Esse pioneiro, diferentemente dos demais, ele começou a sua caminhada bem.
Ele começou andando pelo caminho certo, olhando para Jesus como consumador da sua fé. O seu nome? John Harvey Kellogg. Ele se tornou o quê? Um médico. Um médico muito famoso para os seus tempos. Ele se tornou a luz mais brilhante da igreja no final do século XIX, início do século XX. Um dos mais importantes personagens do Adventismo. Para se graduar como um cirurgião, ele teve ajuda do casal White, que bondosamente pagou os seus estudos numa universidade, na faculdade de Bellevue, em Nova York. Mas esse homem, como pioneiro, era algo tremendo. Dizem que ele era um dínamo de uma energia humana incomum. Ele trabalhava por 10 pessoas ativas, de acordo com seus amigos. Dormia apenas de 4 a 5 horas por dia. Pedalava com a sua bicicleta todos os dias de manhã e fazia caminhada. E esse homem fez a sua última cirurgia com 87 anos de idade. E ele morreu aos 91 anos de idade. Trabalhou por 10 pessoas. Esse homem poderia ser contado como um daqueles 12 pioneiros que eu acabei de mostrar a vocês. Mas esse homem começou bem o seu caminho, andando de acordo com a palavra de Deus, os princípios da revelação da palavra de Deus. Mas esse homem, queridos amigos, ele não completou a sua carreira. Esse homem, ele abandonou a sua carreira. Esse homem foi muito importante. Ele inventou os sucrilhos Kellogg's, ele inventou os cereais de milho, inventou a pasta chamada peanut butter, que todo mundo que vai para a América gosta de comprar e trazer na pasta para a sua esposa ou filhos. Ele inventou também a granola tanto de barra quanto também a granola solta. E ele também inventou o glúten, a carne vegetal, que vocês gostam tanto. E os seus derivados de soja, viu só, pastor Ranieri? A reação da igreja? Ele inventou. Não é o refeitório que é culpado, é ele que inventou. Esse homem se tornou amigo de pessoas tremendas. Ele escreveu mais de 60 livros. Percebam, mais de 60 livros. E ele realizou, Dr. Nelson Berg, que está nos visitando hoje, mais de 22 mil cirurgias. Certa vez ele foi até a Universidade de Johns Hopkins, que era a melhor universidade do mundo daquela época. E ele fez uma cirurgia gastrointestinal na frente de uma cúpula de 9 cirurgiões, que observaram ele fazer a cirurgia. Ele treinava os pontos em uma pequena bola de pano, ele dava os nós, os pontos e os nós naquela pequena bola, ficava treinando os pontos mais delicados possíveis, a tal ponto dele ser tão proficiente no que ele fazia, que ele patenteou o nó chamado nó Kellogg. E quando aquela cúpula de médicos o viu fazendo aquela cirurgia, eles disseram: nós nunca vimos um indivíduo operar como esse homem. Nunca vimos. Essa foi a reação daquela cúpula. Esse homem era um homem de tremendos talentos. Ele foi amigo de muitas pessoas. E aí está o sanatório no seu apogeu. O sanatório no seu apogeu chegou a ter mais de 1000 leitos. Em 1927, 2 anos antes da grande crise
da Bolsa de Nova York. Olhem o tamanho do sanatório, amigos. Vejam o tamanho da grandeza do pensamento desse homem. Mas, amigos, notem quem que eram os companheiros amigos que visitavam a sua casa. Henry Ford, Samuel Firestone, que inventou o pneu Firestone, Thomas Edison, inventor da lâmpada, era amigo pessoal dele. E esse outro indivíduo, que foi um biólogo, que desenvolveu e descobriu o ATP, ácido trifosfato de adenosina. Ele foi um biólogo, esse homem aqui, ó. Amigos, esses eram os companheiros dele. Foi amigos de reis, rainhas, pessoas que visitavam a sua casa. Mas em 1907, pastor Ranieri, ele fez uma coisa que o senhor já deve ter feito. Na verdade, ele não fez, ele sofreu. Mas o senhor já fez. A pior coisa para um pastor é ir à casa de um membro para poder riscá-lo do rol de membros da sua igreja. Em 1907, os dois pastores mais experientes do Dime Tabernacle foram à sua casa e conversaram 7 horas com ele, dando uma oportunidade para ele poder se restabelecer, para ele retornar ao rebanho de Deus. E conversaram 7 horas assentados ao redor de uma mesa. Mas ele disse: eu percebo que as minhas chances já se foram. Kellogg já não devolvia os seus dízimos há muitos anos. Kellogg era tão concorrido que ele jamais podia assistir um culto de sábado. Não tinha celular, mas tinha pessoas que iriam lá e chamavam ele e diziam: Dr. Kellogg, o senhor tem que sair correndo para o Battle Creek Sanatorium, alguém está morrendo. E quando ele estava ouvindo o sermão, ele saía correndo para atender os seus pacientes. E assim a sua fé foi enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. E amigos, em 1907, o seu nome foi retirado do livro da Igreja Adventista. Ele viveu até 1943. Até esse período, os 30 últimos anos da sua vida foram vividos fora da Igreja Adventista. Ele não assistia à igreja, não devolvia os dízimos, não participava da Santa Ceia, não era um membro ativo da igreja. E ele nunca se arrependeu do que fez. Um grande pioneiro. Mas ele não concluiu a sua carreira. Eu quero agora encerrar lendo com vocês 2 Timóteo capítulo 4 e o verso 6. O apóstolo Paulo escreve palavras de sabedoria para nós. Me perdoem o tempo. 2 Timóteo 4, 6, o apóstolo Paulo diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei. Vamos falar juntos? Combati o bom combate, completei e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Queridos amigos, nesta manhã nós vamos participar de uma cerimônia. Nós vamos homenagear pioneiros desta igreja, que vivem entre nós, que começaram a sua carreira e que estão prestes a completar a sua carreira.
Todos nós que estamos vivos ainda não completamos na essência, pois nós não recebemos a coroa da vida eterna das mãos de Cristo. Mas eu quero nesse momento pedir que os pioneiros desta igreja se levantem. Foi há muito tempo atrás que a história aconteceu, mas através do tempo o mundo a verdade conheceu. Por homens cheios de vontade de anunciar o amor, é que hoje nós sabemos a história do Senhor. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Esteve aqui, a muitos ensinou, puderam face a face ver em seu olhar o amor, e tudo que ele ensinou a todos irão falar, e assim será pra sempre, até Jesus voltar. Os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Chegou a vez de levantarmos a tocha do amor e sermos os heróis da fé, fortes soldados do Senhor. Estamos recebendo os pioneiros da nossa igreja, homens e mulheres que dedicaram a sua vida à causa de Deus. Aqui temos agora, representando os alunos do NASP, o Alex e a Leta. Ele faz teologia e ela faz pedagogia. Que boa combinação. Obrigado, podem colocar-se na sua. E representando o Colégio NASP, o Luciano e a Liane, e os desbravadores dessa igreja. Eles vão entregar a tocha da verdade àquele que é o nosso líder espiritual da igreja, o pastor e a sua esposa Mara Núbia. Por favor, me acompanhe.
cima. Aqui, ó. Pastor Ranieri, nesse momento está em suas mãos a tocha da verdade, a tocha da palavra de Deus, a tocha do Evangelho. E é seu dever e é sua responsabilidade mantê-la acesa diante dessa congregação. Essa é uma cerimônia simbólica, mas que deverá ficar guardada no coração e na vida de toda a nossa comunidade. Quantos de vocês gostariam de fazer parte dos heróis que vão compor, aqueles que vão caminhar rumo a Canaã celestial para receber o prêmio da coroa da vida eterna? Eu quero vê-los em pé agora. Aí está. Vamos orar ao nosso Deus. Podemos desligar o som. Nosso Deus, na manhã deste sábado, aprendemos a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aprendemos como Tu guiaste a vida desses homens e mulheres ao longo do período de desenvolvimento desta igreja. Vimos também, Senhor, a dedicação de pessoas que ainda estão entre nós, que doaram seus dons, talentos, seu tempo e serviço à causa de Deus. Obrigado, ó Pai, pelo serviço que eles prestaram à Tua igreja. E agora, Senhor, de uma forma simbólica, essa tocha está ardendo nas mãos do casal pastoral desta igreja, Pastor Ranieri, Professora Mara. Permita, ó Pai, que eles mantenham esta chama sempre acesa e que esta chama arda em nossos corações, de tal modo que, como Teus filhos, nós possamos ser inflamados por esta verdade e testemunharmos dela até que Jesus Cristo volte a esta terra. Conceda-nos a Tua graça, a Tua bênção, o Teu poder, e despeça-nos agora para a escola sabatina com a Tua bênção e a Tua paz. Em nome de Jesus, amém. Amém.